que privilégio, que honra estar aqui com vocês. É uma grande alegria e uma bênção para mim conhecer o pastor Marcelo, sua família, e já com tão pouco tempo que nos conhecemos, temos uma comunhão no Espírito muito forte, algo que não se podia imaginar há algumas décadas atrás. Um pastor quadrangular, um pastor batista, com tanta unidade, ele pregou na nossa igreja, e hoje eu tenho o privilégio de estar aqui com vocês, para pregar, para trazer a palavra de Deus. Realmente é obra do Espírito Santo. Eu me lembro de uma palavra de Jesus no Evangelho de Mateus, quando ele falava com os fariseus, que pensavam que eram os donos do reino dos céus, os doutores da lei, os mestres da lei naquela época. Eles achavam que o reino dos céus pertencia a eles, mas Jesus um dia lhes disse: Deus está tirando de vocês o reino dos céus e dando àqueles que produzem os frutos que são necessários. E hoje nós vemos que o reino dos céus não pertence a uma denominação ou a outra denominação. O reino dos céus está nas mãos de quem produz o fruto para o qual o Senhor nos chamou para produzir. Glória a Deus. Como o pastor Marcelo disse, a minha esposa, a pastora Débora, morou aqui em Araçatuba, viveu aqui 9 anos. Meu sogro foi pastor aqui na Quadrangular, na igreja, a primeira Quadrangular, por 9 anos. Então a Débora cresceu aqui, conheceu muita gente aqui, ela ama essa cidade. Quando ela foi para Rio Preto, ela sentiu muito, mas graças a Deus que lá ela me conheceu, aí a tristeza dela acabou, mas a alegria dela era morar em Araçatuba. Mas Deus levou ela para Rio Preto. Eu era membro da igreja lá em São José do Rio Preto, e quando ela chegou lá, chegou a esposa que Deus preparou para mim. Somos casados, temos 2 filhos, os 2 filhos servem a Deus, são líderes de células. O Mateus já é supervisor de células na igreja, e Deus tem feito grandes coisas por nós. Tudo é por Ele, para Ele e para a glória dEle. Fico feliz em ver aqui o Elton, a Thelma, que já congregaram lá conosco, que são aqui bênção nessa igreja. Louvado seja Deus. Também nossas ovelhinhas que vieram lá de Rio Preto estão lá atrás, a Marinalva, a Anne. Que privilégio ver vocês. Mas, queridos, eu quero ler a palavra de Deus com vocês e compartilhar esta mensagem que alguns anos atrás o Senhor me concedeu, e essa palavra mudou a minha vida, abriu portas na minha vida, no meu ministério. E o que eu quero compartilhar com você é algo que recebi da parte de Deus, pratiquei, tenho praticado, e creio que Deus vai falar ao teu coração e ao meu coração nesta noite. Gênesis capítulo 43, versículo 33 e 34, diz assim: Seus irmãos foram colocados à mesa perante ele por ordem de idade, do mais velho ao mais moço, e olhavam perplexos uns para os outros. Então lhes serviram da comida da mesa de José, e a porção de Benjamim era 5 vezes maior que a dos outros, e eles festejaram e beberam à vontade. Agora, Gênesis 45, versículo 22. Gênesis 45, 22. A cada um deu uma muda de roupa nova, mas a Benjamim deu 300 peças de prata e 5 mudas de roupa nova. Quero orar com você. Senhor meu Deus, bendito e maravilhoso Pai, nós estamos em Tua presença, na dependência total do Senhor Espírito Santo, e pedimos que hoje
o Senhor venha falar conosco, nos dando espírito de sabedoria e de revelação no pleno conhecimento do Senhor. Fortaleça-nos com o Teu Espírito Santo, Pai, e derrame sobre nós mais e mais desta unção, do Teu poder que tem sido derramado a cada dia sobre a Tua igreja, sobre os Teus filhos que buscam a Tua presença, que têm sede, que têm fome da palavra do Senhor. Pai, nós nos submetemos à Tua autoridade e queremos, Jesus, que o Teu nome seja glorificado, que eu diminua e o Senhor seja engrandecido, que o Teu nome, Senhor, seja exaltado, e todos neste lugar sejam cheios da presença do Senhor, e possamos ser curados, renovados e fortalecidos pela gloriosa presença do Senhor. Nós oramos, ó Pai, em nome de Jesus, e te agradecemos para a Tua glória. Amém, Jesus. Graças a Deus. Meus irmãos, quando nós vemos um texto falando sobre uma porção multiplicada, uma bênção sendo derramada sobre a vida de uma pessoa, como Benjamim, recebendo 5 vezes mais do que seus outros irmãos, e depois recebendo 300 moedas de prata de seu irmão José, e nenhum outro irmão recebeu moeda alguma. Nós não analisamos e muitas vezes não enxergamos o que está por trás de toda aquela bênção, o que está por trás daquela porção quíntupla, daquela porção multiplicada e abençoada que Benjamim estava recebendo. Quando nós olhamos ele recebendo aqui grandes bênçãos e maiores do que os seus irmãos, nós precisamos descobrir o motivo e o que está por trás desta bênção. Quando alguém, por exemplo, olhou para a vida de Ana, mãe de Samuel, que tinha 5 filhos em sua casa, não sabiam o que ela tinha passado lá atrás, quando era estéril, quando era humilhada, quando não tinha nenhum filho, e depois que ela teve Samuel e consagrou Samuel para viver na casa do Senhor, Deus lhe deu mais 5 filhos, mas havia uma história por trás de toda aquela bênção que Ana vivia, e há uma história muito interessante por trás da vida de Benjamim. No começo, nós precisamos entender que Benjamim foi chamado de Benoni. Quando ele nasceu, Gênesis 35, do versículo 16 ao 19, a Bíblia conta como foi o nascimento de Benjamim. Diz assim: eles partiram de Betel, e quando ainda estavam a certa distância de Efrata, Raquel começou a dar à luz com grande dificuldade, e enquanto sofria muito tentando dar à luz, a parteira lhe disse: não tenha medo, pois você ainda terá outro menino. Já a ponto de sair-lhe a vida, quando estava morrendo, deu ao filho o nome de Benoni, mas o pai deu-lhe o nome de Benjamim. Assim morreu Raquel e foi sepultada junto do caminho de Efrata, que é Belém. Quando Raquel estava para dar à luz e começou a entrar em trabalho de parto e teve uma dor acima do normal para dar à luz o seu filho, quando ela sofria e sentia uma dor muito forte, muito grande, ainda ela deu à luz. Antes de perder a vida, o menino nasceu e ela deu-lhe o nome de Benoni. Benoni em hebraico significa filho da minha dor, filho de dor. Raquel, com aquela tamanha dor que ela suportou, que ela sentiu antes de dar à luz, isso levou-lhe a dar o nome
para a criança de Benoni. E então Raquel morreu e o menino teve o nome dado por sua mãe como filho da minha dor. O nome, segundo a tradição judaica daquela época, era muito importante. Para os judeus daquela época, o nome era a essência da alma. Até a palavra nome em hebraico, ela é contida dentro da palavra alma. Nome está dentro da palavra alma em hebraico, porque eles consideram que o nome é muito importante na história daquela criança. Em 1 Samuel capítulo 25, a Bíblia fala que Nabal era louco, como seu próprio nome dizia. Então a criança nasceu com o nome de filho da dor. Segundo a tradição hebraica, ele estava destinado a ser um menino que ia sofrer a vida inteira. Ele estava fadado ao sofrimento. Benoni significava e trazia um peso de maldição naquela criança, para que ele fosse um filho de dor, para que ele fosse uma pessoa de sofrimento infindável. E quantas pessoas têm uma história de sofrimento na vida que nunca acaba? Às vezes olhamos para algumas pessoas que a vida inteira sofrem, se esforçam para vencer, lutam para sair daquela dificuldade, mas muitas vezes não conseguem vencer. Tem muitas pessoas que parece que tudo é com muito sofrimento, com muita luta para conseguir, para conquistar qualquer coisa. Tem que ser com muito sacrifício. Parece até a torcida de um time, que sempre eles dizem assim: o nosso time para ser campeão tem que ser com muito sofrimento. Que time é esse será, né? O torcedor já está até acostumado, se não for com sofrimento, não ganha um título, não é campeão. Muitas vezes sofreram 23 anos sem ganhar um título. Eu não vou falar o nome desse time, porque senão alguns já vão me apedrejar. Mas tem pessoas que parecem que tudo tem que ser com sofrimento, tudo mediante a dor, tudo com dificuldade. E tem algumas pessoas que aceitam a ideia de que se não for com sofrimento não pode conquistar nada. Se não for com muita luta e dor, eles nunca podem vencer, nunca podem crescer, nunca podem prosperar. Mas Provérbios capítulo 10, versículo 22 diz que a bênção do Senhor enriquece e não acrescenta dores. Diga comigo: a bênção do Senhor enriquece e não acrescenta dores. Então eu creio que a bênção de Deus é a causa de sermos vitoriosos, de prosperarmos, de vencermos. Não é a nossa dor que nos leva à vitória, foi a dor de Jesus Cristo que nos trouxe salvação e que nos abençoa e que nos enriquece e que nos leva a conquistar cada vitória que nós temos. Então algumas pessoas têm na sua mente que não conseguem, que tudo é difícil. Existe uma mentalidade de sofrimento e de dor dominando muitas pessoas, uma mentalidade de escravidão. O povo de Israel, quando foi liberto da escravidão de Faraó no Egito, a mente deles não foi liberta. Moisés conduziu o povo através de milagres de Deus, o mar vermelho se abrindo, uma nuvem durante o dia sobre o povo, coluna de fogo à noite, Deus operando maravilhas, Deus guiando, água da rocha, pão do céu todo dia. Aí Moisés conduz o povo ao Sinai, eles veem a glória de Deus, Deus fala com o povo, dá a lei para Israel, e Moisés continua conduzindo o povo até a entrada da terra prometida.
no deserto de Parã e envia 12 espias para conhecer a terra prometida. Aqueles 12 líderes e autoridades de Israel conhecem toda a terra e voltam trazendo um relatório para Moisés. E o relatório da maioria deles, 10 espias voltaram dizendo para Moisés: não podemos conquistar, eles são mais fortes do que nós, a terra devora os que nela vivem. Olha o que eles diziam, frases e pensamentos e conceitos que hoje em dia nós ouvimos de pessoas ao nosso redor. Não podemos conquistar, eles são mais fortes do que nós, essa terra que vivemos, o Brasil, devora os que nela vivem, a gente só trabalha para pagar imposto aqui, é impossível prosperar nesta terra, eles são gigantes, nós parecemos gafanhotos aos olhos deles. Quantas pessoas se consideram como gafanhotos? Quantas pessoas se consideram como alguém que vai ser pisado pelos gigantes? Era uma mentalidade de sofrimento, era uma mentalidade de escravidão. Eles tinham sido libertos do Egito, mas a mentalidade deles ainda era de escravos. Alguns diziam para Moisés: era melhor ter morrido no Egito, era melhor ter vivido no Egito, sendo escravos no Egito, era melhor continuar na escravidão de Faraó, do que morrer nesse deserto. Eu preferiria morrer no deserto, buscando a liberdade e a terra prometida, do que continuar como escravo no Egito, comendo as migalhas que Faraó oferece. É melhor morrer lutando por uma causa, onde o Senhor nos colocou, do que continuar cativos de Satanás, derrotados e envergonhados neste mundo. Deus tem algo maior, Deus tem algo novo, Deus tem algo melhor para o povo, e eles estão lá reclamando. Somente Josué e Calebe diziam: vamos para cima, vamos conquistar, nós não somos como gafanhotos não, eles são como pão, nós vamos encarar os inimigos como sendo pão, nós vamos vencê-los, nós vamos devorá-los, porque o Senhor está conosco e ninguém vai nos derrotar. Igreja, Jesus está conosco, nada pode nos deter, esta cidade é do Senhor Jesus Cristo, pastor Marcelo, ninguém pode deter. Aleluia! Aquele povo com mentalidade de escravos morreu no deserto. Todos os adultos que saíram da escravidão morreram no deserto, exceto Josué e Calebe. 600 mil homens de guerra, todos eles morrem no deserto, inclusive Moisés e Arão. Só Josué e Calebe e os filhos daquela geração entram na terra prometida. Os filhos com uma mentalidade transformada, uma mente renovada. Paulo escreve aos Romanos dizendo: não se conformem com este mundo, mas transformem-se pela renovação da sua mente. Os filhos deles, com mente renovadas, entraram na terra prometida, e um velhinho de 85 anos, Calebe, enfrentou os tão temidos Enaquins, que amedrontaram todo mundo. Calebe, aos 85 anos, venceu os gigantes da terra prometida. O filé mignon da terra prometida ficou para Calebe, a região montanhosa, porém era a mais difícil de ser conquistada, cidades muradas, gigantes habitando lá, mas quem tem fé, não importa a idade, pode ser novinho como Jeremias, você não é uma criança, porque Deus está com você, pode ser velhinho como Calebe, tem uma terra inteira para ser conquistada, e os gigantes são derrotados, quando nós acreditamos que tudo é possível. Mas lá estava aquela criança,
Benoni, filho da dor. Assim como Jacó, a vida inteira, viveu aquilo que o seu próprio nome significava: suplantador, mau caráter, enganador. Benoni estava fadado a viver uma vida de sofrimento, mas o pai dele mudou o seu nome para Benjamim. Jacó muda o nome de Benoni para Benjamim. E isso é muito importante, porque Jacó sabia bem a importância de mudar o nome, porque Deus mudou o nome dele de Jacó para Israel. E aqui há um mistério muito importante, e eu quero falar amanhã sobre algo mais a respeito disso. Então Jacó muda o nome de Benoni, filho da minha dor, para Benjamim, que significa filho da minha direita, filho da minha destra. Ele disse: ele não vai ser o filho da dor, ele não vai carregar este nome, ele não vai carregar esta marca por toda a sua vida. Ele será chamado Benjamim, filho da minha mão direita. Aqui eu começo a enxergar e lembrar de alguém tão maravilhoso. Aqui nesse texto eu começo a enxergar alguém muito especial, porque tem sofrimento, tem dor, tem morte, tem mudança de vida, tem filho da minha direita. Eu começo a ver Jesus nessa história. Tem sofrimento, tem morte, tem nome transformado, tem vidas transformadas, tem filho da minha direita. Eu começo a ver a obra do Pai, enviando o seu Filho unigênito, o Filho que está à sua direita, para mudar a nossa vida, para mudar a nossa história. Eu começo a ver na história de Jacó e Benjamim, a obra de Jesus Cristo na vida deste povo maravilhoso. Eu começo a ver aqui que o sofrimento de Jesus não foi em vão, a morte de Jesus não foi à toa. Jesus veio para mudar a nossa história, para nos transformar, para que a velha criatura fosse sepultada e tudo seja novo na minha vida e na sua vida. Eu vejo Jesus nessa história. Deus mudou a nossa vida quando Ele entregou o Filho da sua direita, Jesus Cristo, para vir ao mundo, para morrer no Calvário e para ressuscitar ao terceiro dia. Jesus. O que permitiu que Jacó mudasse o nome de Benoni foi a morte de Raquel. Porque se nós pegarmos todos os outros filhos de Jacó, quem deu o nome para eles foi a mãe. Lia tinha um filho, ela punha o nome naquele filho de acordo com a circunstância que ela estava vivendo. Tinha outro filho e ela dava o nome para a criança conforme o momento que ela vivia. Assim foi com Lia, com a serva de Lia, assim foi com Raquel, com a serva de Raquel. Todos os filhos de Jacó receberam o nome que a mãe deu. A mãe dava o nome e Jacó não mudava. Era o costume. Jacó não mudou o nome de Rúben, de Simeão, de Judá, de Levi, de Issacar, de Zebulon. Mas a morte de Raquel dá o direito para Jacó mudar o nome de Benoni. Ela tinha dado o nome para a criança, Benoni, e ela morre, é sepultada. E Jacó diz: não, ele não se chamará Benoni, ele vai se chamar agora Benjamim. A morte de Raquel permitiu a mudança do nome de Benoni. E Raquel, nesse momento, a morte de Raquel é simbólica. E a morte de Raquel simboliza
a morte do egoísmo, da avareza, da idolatria. Raquel representava tudo isso. Raquel era egoísta com relação ao próprio Jacó. A Lia, sua irmã, era a primeira esposa de Jacó, mas Raquel era egoísta e queria Jacó só para ela. Eu ouvi uma mensagem do pastor Marcelo sobre Lia, que é tremendo. Raquel era idólatra. Quando Jacó e sua família saem da casa de Labão, Raquel furta os ídolos de seu pai e leva consigo aqueles ídolos da casa do seu pai, e não abre mão daquilo, senta em cima daqueles ídolos para esconder de Labão quando vai procurá-los. Então a morte de Raquel, simbolicamente, nos fala sobre a necessidade de fazermos morrer a idolatria, o egoísmo. Como Paulo diz em Colossenses capítulo 3, versículo 5, fazei, pois, morrer a vossa velha natureza. Façam morrer a idolatria, a imoralidade sexual, a impureza, a paixão, desejos maus e a ganância, que é idolatria. Nesse texto a Bíblia fala que ganância ou avareza é idolatria. E aqui está a chave para entendermos como mudar a nossa vida de Benoni para Benjamim, como transformar a nossa história e a nossa mentalidade de sofrimento e de dor para uma mentalidade de vitória e para uma vida abençoada por Deus, para nos tornarmos filhos da mão direita do Senhor. Tem que morrer a idolatria, tem que morrer a avareza, tem que morrer o egoísmo. Irmãos, isso é tão importante, porque Jesus disse que o que mais compete com o senhorio e a soberania dele na nossa vida é mamon, as riquezas, o dinheiro. Não podeis servir a dois senhores, porque ou vocês vão odiar a um e amar o outro, ou vão se dedicar a um e desprezar o outro. E Jesus completa aquela frase dizendo: vocês não podem servir a Deus e ao dinheiro. Paulo escreve para Timóteo dizendo que o amor ao dinheiro é a raiz de todos os males. Será que o apóstolo Paulo estava dando apenas a sua opinião? E nós podemos questionar e dizer: não é bem assim? Como o amor ao dinheiro é a raiz de todos os males? Eu estava pensando nisso há uns dias e analisando. O amor ao dinheiro é a raiz de todos os males, de todo pecado, de toda idolatria, de toda corrupção, de todo homossexualismo, de toda prostituição, de toda imoralidade. A Bíblia diz que sim. Não é uma opinião do apóstolo Paulo, é palavra de Deus inspirada, revelada pelo Espírito Santo. Então, o amor ao dinheiro, a ganância, a avareza, concorre com o senhorio de Cristo na nossa vida. É uma disputa pelo nosso coração. Jesus disse: onde estiver o seu tesouro, ali estará também o seu coração. Quando nós nos apegamos às coisas materiais, nos apegamos ao dinheiro, às riquezas, o nosso coração é colocado naquilo. Então, mudança de Benoni para Benjamim implica em morte. Raquel tem que morrer. O apego às coisas materiais tem que morrer. O egoísmo tem que morrer.
Nós precisamos matar Raquel nesta noite. Agora, tem alguém aqui que chama-se Raquel? Não é essa a irmã Raquel que tem que morrer, é o espírito de avareza, de egoísmo dentro de nós. Temos que tomar muito cuidado quando usamos uma ilustração. Um dia desses lá na igreja, eu estava falando sobre oração, e num determinado momento, eu comecei a ler como que um comunicado fúnebre para a igreja, e disse assim: olha, meus irmãos, é com muita tristeza que eu quero comunicar o falecimento de uma senhora, e ela é tão importante para todos nós, é fundamental na igreja, mas faleceu a senhora oração. E usei isso como uma ilustração para dizer que na vida de muitas pessoas a oração tinha morrido, a senhora oração tinha acabado. E aí oramos e foi um despertamento. Naquela semana ressuscitou a senhora oração na vida de muitas pessoas na igreja. As alvoradas de oração ficaram lotadas. E aí no começo da outra semana, um irmão bem simples, bem humilde, chegou para mim e disse: olha, pastor Valério, mas como Deus age, né? Precisou morrer alguém da igreja para despertar todo mundo. Precisou morrer uma senhora, agora olha o povo orando. Irmãos, não é a Raquel de carne e osso que tem que morrer, é o espírito de avareza, de idolatria, de ganância, de egoísmo. Agora, como nós podemos matar Raquel nesta noite? Como foi a morte de Raquel? Uma forte dor de parto, acima do normal. A dor de parto, nós homens não sabemos, mas já ouvimos falar e lemos, e o próprio Deus diz em Gênesis que é com dor que a mulher dará à luz aos seus filhos. A dor de parto é uma dor forte, porém é uma dor gostosa. Jesus disse em João 16 que a mulher, quando está para dar à luz, ela sente angústia, tristeza, mas depois ela se enche de alegria por ter dado à luz um menino, por ter trazido ao mundo uma vida. Então eu imagino que a dor de parto seja uma dor realmente muito dura, muito forte, que a mulher sente, mas depois que ela dá à luz, o prazer de ver a criança, o prazer de ver o filho ou a filha é tão grande, que imediatamente ela esquece da dor, e depois quer arrumar outro filho e mais outro. Eu acredito que nenhuma mulher deixou de ter mais um filho pensando na dor do parto, porque é uma dor verdadeira, porém é uma dor gostosa, e é assim que nós matamos Raquel. Todos nós precisamos sentir esta dor como de parto, uma dor forte, mas que gera um prazer muito grande, para que a Raquel dentro de cada um de nós morra. E essa dor que é forte e que é gostosa, chama-se generosidade. Diga comigo: a generosidade libera o poder de Deus para matar Raquel em nossa vida. A generosidade, a liberalidade, a doação, a entrega, é necessário dar para que Raquel dentro de nós morra. É a generosidade que produz a morte de Raquel. Eu digo que a generosidade, ela é uma dor verdadeira, mas gostosa, porque a sensação depois de dar é muito grande. O prazer após a generosidade ser colocada em prática é muito maior do que a dor antes de entregar. Eu li a história de um pai que estava ensinando o seu filho pequenininho, uma criança de 5 anos, a ser generoso. E um dia o amiguinho deste filho, deste homem, chegou na sua casa e o pai disse assim: filho, dê um brinquedo seu para o seu coleguinha.
e era um coleguinha pobre, e o pai disse para o menino: dê um brinquedo para ele. E o menino correu lá onde estavam os seus brinquedos e veio trazendo um brinquedo que ele não gostava tanto para dar ao coleguinha. Quando o pai disse assim: filho, esse não, você não gosta muito desse brinquedo, volte lá e pegue o brinquedo que você mais gosta. A criança então, contrariada, com dor, reclamando, mas obedecendo, foi e pegou o brinquedo que mais gostava, e foi com luta, com dor, e entregou ao seu coleguinha, e deu, e o colega ficou tão feliz, recebeu aquele presente, ele nunca imaginava ter um brinquedo como aquele, e foi embora, e o filho pequenininho foi dizer para o pai: pai, foi tão gostoso dar o brinquedo para ele, eu posso fazer isso de novo e dar mais brinquedos para os meus coleguinhas? Na hora de dar, a pessoa sente a dor, mas depois o prazer é maior. O rei Davi disse: não oferecerei ao meu Deus sacrifícios que não me custem nada. Abraão, quando Deus lhe pediu que sacrificasse Isaque, certamente ele foi às montanhas de Moriá com dor no coração. Abraão levava Isaque, levava a lenha, levava o fogo, e ele simplesmente por dentro devia estar chorando, mas ele obedeceu. Ele preparou Isaque sobre o altar para sacrificá-lo em holocausto a Deus. Ele estava entregando o seu filho único, com dor, mas obedecendo a Deus. Era doído, mas ele estava dando em obediência ao Senhor. Para Ana, quando ganhou Samuel, entregá-lo para viver no templo, certamente foi difícil. A generosidade, irmãos, tem o poder de matar Raquel dentro de nós. E só a morte de Raquel libera a mudança de Benoni para Benjamim. Eu quero entrar em alguns pontos e compartilhar com você sobre o poder da generosidade. No primeiro livro de Reis, no capítulo 17, quando lemos a história de Elias e a viúva de Sarepta, nós podemos ver 4 pontos que definem o poder da generosidade. Em primeiro lugar, a generosidade destrói a avareza. Quando Elias, 1 Reis 17, versículo 7, quando ele chega à casa da viúva, acontece o seguinte: algum tempo depois, o riacho secou-se por falta de chuva, e então a palavra do Senhor veio a Elias: vá imediatamente para a cidade de Sarepta de Sidom, e fique por lá. Ordenei a uma viúva daquele lugar que lhe forneça comida. E ele foi. Quando chegou à porta da cidade, encontrou uma viúva que estava colhendo gravetos. Ele a chamou e perguntou: pode me trazer um pouco d'água numa jarra para eu beber? Enquanto ela ia buscar a água, ele gritou: por favor, traga também um pedaço de pão. Mas ela respondeu: juro pelo nome do Senhor, o teu Deus, que não tenho nenhum pedaço de pão, só um punhado de farinha num jarro e um pouco de azeite numa botija. Estou colhendo uns 2 gravetos para levar para casa e preparar uma refeição para mim e para o meu filho, para que a comamos e depois morramos. Quando Elias chega à cidade de Sarepta e encontra aquela viúva junto à porta da cidade,
pede água para ela, e ela vai buscar água, ele grita: traga-me um pedaço de pão. Ela diz: eu não tenho um pedaço de pão, eu só tenho um pouco de farinha e um pouco de azeite, e vou preparar um bolo para comer junto com o meu filho, e depois esperar a morte. Não temos mais nada para comer. A viúva precisava mais de Elias do que Elias da viúva, porque o Deus que sustentou Elias num riacho, e os corvos levando comida para ele, é o Deus que podia dar pão do céu para Elias, água de rocha também, é o Deus que podia sustentá-lo de maneira sobrenatural. Não era Elias que mais precisava da viúva, ela precisava de Elias, só que era necessário ela ser generosa. E quando ele diz: faça um bolo para mim, e traga para mim, na hora ela responde: eu não tenho o que comer, eu só tenho um pouquinho para mim e para o meu filho. Mas ela precisava aprender a dar, ela precisava ser generosa, ela precisava liberar a generosidade sobre a vida de Elias, e aquilo estaria destruindo algo muito ruim na vida dela e de sua família. Um grande escritor chamado Richard Foster disse: o simples ato de abrir mão do dinheiro ou de algum outro bem faz algo dentro de nós, destrói o demônio da ganância. Alguns pastores, há um tempo atrás, foram à Coreia e tiveram a oportunidade de conversar pessoalmente com o pastor Chu, que deu a eles alguns conselhos. E eu ouvi de um desses pastores que esteve lá pessoalmente, ouvindo esses conselhos do Dr. Chu, que ele disse a respeito das igrejas, a respeito dos principais propósitos que as igrejas devem ter, e ele disse que um dos pontos principais é ter sonhos, e regar os sonhos com muita oração. Ele falou sobre a importância da igreja ser cheia do Espírito Santo, ele falou sobre a importância do evangelismo. Ele enumerou 7 pontos principais, todos eles que nós conhecemos muito bem, e vocês estão ouvindo certamente muitas vezes aqui, da parte dos seus pastores, dos seus líderes. Mas um conselho do Dr. Chu me chamou muito a atenção. Ele disse para aqueles pastores: expulsem os demônios de dentro da igreja. Expulsem os demônios de dentro da igreja. Como Satanás luta contra a igreja, e ele sabe que ele não tem poder contra a igreja, ele não pode parar o crescimento da igreja, porque Jesus disse que as portas do inferno não prevalecerão contra a minha igreja. O diabo não tem poder contra nós. Então qual é a estratégia dele? É se infiltrar dentro da igreja e usar pessoas que estão dentro da igreja, muitas vezes ocupando funções dentro da igreja, para criar contendas, criar divisões, criar tantas coisas demoníacas, para enfraquecer o corpo. Há um tempo atrás lá na igreja, estávamos numa vigília, num tempo de 12 horas de oração, e quando nos reunimos para orar e levantar um clamor, eu estava de olhos fechados, eu vi um espírito maligno saindo, e era um demônio pequeno, formato de corpo humano, mas não tinha face, tinha cabeça, mas não tinha a face, não tinha olhos, nariz, boca, não tinha orelha, era tudo liso. E Deus começou a me mostrar que aquele era um demônio, um espírito maligno atuando dentro da igreja para causar divisão. E realmente estávamos enfrentando uma luta interna na igreja.
onde algumas pessoas começaram a duvidar do poder do Espírito Santo, duvidar do batismo no Espírito Santo, do fogo do Espírito. Começaram a introduzir um debate e uma polêmica entre calvinismo e arminianismo, e aquilo começou a gerar uma discórdia dentro da igreja. Perdemos alguns líderes, algumas células, algumas pessoas muito queridas, saíram da igreja por conta daquele espírito de contenda que estava ali. Então muitas vezes existem demônios atuando quando pessoas dão brecha dentro da igreja, e é preciso expulsar. E a avareza, irmãos, a ganância, é um espírito maligno que tem que ser expulso do nosso meio. Nós temos que quebrar, temos que expulsar isso em nome de Jesus. E a generosidade, ela destrói a avareza, ela destrói o egoísmo. A viúva precisava dar. Em segundo lugar, a generosidade libera a multiplicação. Vocês estão no ano da multiplicação, amém? Diga comigo: a generosidade libera a multiplicação. Irmãos, quando a viúva fez o que Elias falou, versículo 13, Elias, porém, lhe disse: não tenha medo, vá para casa e faça o que eu disse, mas primeiro faça um pequeno bolo com o que você tem e traga para mim, depois faça algo para você e para seu filho, pois assim diz o Senhor, Deus de Israel: a farinha na vasilha não se acabará, e o azeite na botija não se secará, até o dia em que o Senhor fizer chover sobre a terra. A farinha não se acabará, o azeite não se acabará, aquele pouquinho vai se multiplicar, não vai acabar, porque quando a generosidade entra em ação, quando a viúva creu e fez com um pouquinho de farinha e de azeite que ela possuía, ela fez o bolo para o profeta Elias, Deus entrou na história e multiplicou o que ela tinha. Quando você aprende a ser generoso, Deus multiplica o pouco, Deus multiplica o muito, Deus acrescenta muito mais. A unção da multiplicação é liberada sobre a nossa vida. Deus tem unção de multiplicação, aleluia, sobre a tua vida, sobre a sua célula. Não fique pensando assim: todas essas pessoas são minhas, eu não posso deixar minha célula multiplicar, tem que ficar aqui comigo. A unção da multiplicação está sobre você, vai multiplicar, vai crescer, vai ganhar mais, Deus derrama muito mais. Quando um garoto foi generoso e deu 5 pães e 2 peixinhos para Jesus, e Jesus tomou aqueles 5 pães e 2 peixes e deu graças ao Pai, ele multiplicou os pães e peixes para uma enorme multidão se alimentar. Mas o milagre da multiplicação começou com a generosidade de um menino. João capítulo 6 fala sobre isso. Segundo aos Coríntios capítulo 9, versículo 10 diz assim: aquele que supre a semente ao que semeia, e pão ao que come, também lhe suprirá, e multiplicará a semente, e fará crescer os frutos da sua justiça. Vocês serão enriquecidos de todas as formas, para que possam ser generosos em qualquer ocasião, e por nosso intermédio a sua generosidade resulte em ação de graças a Deus. Segundo aos Coríntios capítulo 9, verso 10 e 11. Deus multiplica.
A generosidade libera o poder da multiplicação. A generosidade também aumenta o seu crédito no céu. Filipenses diz que, o apóstolo Paulo diz aos Filipenses no capítulo 4 o seguinte: eu não procuro as vossas ofertas, os vossos donativos, mas eu procuro o fruto que aumente a sua conta. Você tem uma conta no céu. Nós temos uma conta no céu. A Bíblia diz que a nossa generosidade aumenta a nossa conta no céu. Filipenses 4,17. A tua generosidade aumenta a sua conta. Foi por isso que Jesus disse em Mateus 6: não acumulem tesouros na terra, mas acumulem tesouros no céu. Como nós acumulamos tesouro no céu? Generosidade, oferta, esmolas. Oferta é o que você semeia no reino de Deus. Esmolas é o que você ajuda pessoas que precisam. Aumenta a sua conta no céu. Aí quando você chega diante de Deus e tem uma necessidade, você tem crédito. A generosidade da viúva de Sarepta gerou crédito com Deus no céu. Ela fez o bolo para o profeta. Elias comeu, liberou a palavra de multiplicação sobre ela. A farinha não acabou, o azeite não acabou, ela e o filho não morreram de fome. Mas daí um tempo o filho dela morreu. Elias ainda estava lá. Os 3 anos e meio de seca e de fome ainda perduravam. Elias estava com a viúva, e olha o que acontece. 1 Reis 17:17. Algum tempo depois, o filho da mulher, dona da casa, ficou doente. Foi piorando e finalmente parou de respirar. E a mulher reclamou a Elias: que foi que eu te fiz, ó homem de Deus? Vieste para lembrar-me do meu pecado e matar o meu filho? Olha só, preste atenção. O que ela disse quando Elias chegou? Eu só tenho um pouquinho de farinha, de azeite, vou fazer um bolo, vou comer, meu filho vai comer, depois nós vamos morrer. Só tem isso, e vamos morrer de fome. Deus entra na vida dela, multiplica a farinha e o azeite, o sobrenatural acontece. Eles não morrem de fome, mas o menino ficou doente e parou de respirar. O filho dela morreu. O filho morreu, mas ela tinha crédito no céu. Irmãos, às vezes eu fico tão triste com pessoas que vão ao culto, que vão às células, ou vêm nos nossos cultos de celebração, só quando estão precisando de um milagre do Senhor. Vem só por interesse de uma bênção. Deus está levantando uma geração tão apaixonada por Ele, de pessoas que não estão aqui porque querem uma bênção, mas que estão aqui porque querem o Senhor, porque amam o Senhor, porque é um povo apaixonado por Jesus. Nós não somos daqueles que vão à igreja só para buscar um milagre. O milagre está dentro de você. Jesus está com você todos os dias. Glória a Deus. Mas o filho dela morre. Elias diz no verso 19: dê-me o seu filho. Respondeu Elias. Ele o apanhou dos braços dela, levou-o para o quarto de cima, onde estava hospedado, e o pôs na cama. Então clamou ao Senhor: ó Senhor meu Deus, trouxeste também desgraça sobre esta viúva com quem estou hospedado, fazendo morrer o seu filho. Então ele se deitou sobre o menino 3 vezes e clamou ao Senhor: ó Senhor meu Deus, faze voltar a vida a este menino. O Senhor ouviu o clamor de Elias
e a vida voltou ao menino, e ele viveu. Então Elias levou o menino para baixo, entregou-o à mãe e disse: veja, o seu filho está vivo. A viúva precisava mais de Elias do que Elias da viúva. Você precisa mais da igreja do que a igreja de você. Você precisa mais do ato de ofertar e ser generoso do que Deus precisa da sua oferta. Nós precisamos mais. Não era Elias que precisava daquela viúva, ela precisaria de Elias, e Deus o enviou até lá. Irmãos, a igreja sem nós continua a mesma, a célula sem nós continua a mesma, e crescendo e avançando. Então nós precisamos, nós devemos nos entregar, nós devemos buscar. Nós precisamos. A generosidade aumenta a nossa conta no céu. E por último, a generosidade mantém o nosso coração em Jesus. Não podemos servir a dois senhores. Quando nos apegamos às riquezas, aos bens materiais e às coisas que nós possuímos, o nosso coração está naquilo. Mas quando aprendemos a ser generosos e damos, o nosso coração está em Jesus. É uma questão de coração. É uma questão de sentir-se seguro em Deus. A tua segurança não são os bens que você possui. A sua segurança não é o seu emprego, não é o seu dinheiro. A nossa segurança é Jesus Cristo. É Ele a tua segurança. Então, quando falamos de generosidade, quando a Bíblia fala sobre dinheiro, sobre oferta, sobre dar, Deus não está interessado no que é nosso ou nos nossos bens, porque tudo é dele, foi tudo ele que deu. Todo ouro e toda prata pertencem ao Senhor, os céus e a terra são do Senhor. Quando Jesus fala sobre dinheiro, Ele está falando sobre coração. É uma questão de coração, é uma questão de entrega. Jesus falou mais sobre dinheiro do que sobre céu e inferno. O dinheiro não compra o céu para ninguém, mas o dinheiro, o amor ao dinheiro arrasta multidões para o inferno, porque domina o coração. Quando Paulo escreve a Timóteo dizendo: os que querem ficar ricos caem em tentação, em armadilha e em sentimentos nocivos, e mergulham para a ruína e para a destruição. Isso é muito sério. Os que querem ficar ricos, duas coisas estão escondidas nessa verdade. Os que querem ficar ricos é um sentimento egoísta, quer ficar rico para gastar com seus prazeres, para demonstrar poder, para se sentir seguro nas riquezas. Sentimento egoísta e avarento. Os que querem ficar ricos, irmãos, um cristão que quer ficar rico, ele ainda não sabe quem ele é em Cristo Jesus. Porque a Bíblia diz que nós conhecemos a graça do Senhor Jesus Cristo, que sendo rico, por amor de nós se fez pobre, para que pela sua pobreza nos tornássemos ricos. O cristão que conhece a graça do Senhor Jesus Cristo sobre a sua vida, ele sabe que Jesus, sendo rico, se fez pobre, e por causa da pobreza de Jesus, ele já é rico em Cristo. Então o cristão que conhece a graça de Deus, que sabe quem ele é, ele não deseja ficar rico, ele não quer ficar rico, porque ele já é rico em Cristo Jesus. Você não precisa desejar ser uma coisa que você já é em Cristo Jesus. Nós já somos ricos em Cristo.
Então nós não precisamos ter esse sentimento, esse desejo, eu quero ficar rico. Jesus já se fez pobre, e pela sua pobreza, nós já somos ricos. Você já é rico, você já é abençoado por Deus, você já é cheio da bênção do Senhor Jesus, e isso é graça, não é esforço nosso, é favor imerecido, é graça. Ele já se fez pobre, para que você já se torne rico. Quem está em Cristo aqui, levante a mão. Você precisa desejar ser salvo. Eu não desejo ser salvo, você não deseja ser salvo, você já é salvo em Cristo Jesus, teu nome já está escrito nos céus, você tem a vida eterna. Quem está em Cristo não deseja ser curado, porque verdadeiramente Ele levou sobre si as nossas enfermidades, pelas suas pisaduras já somos sarados, você já é curado. Eu não desejo ser liberto, porque verdadeiramente Jesus me libertou, eu sou livre, você é liberto pelo Senhor. Então eu não quero ficar rico. A Bíblia diz que eu já sou rico, já sou abençoado pelo Senhor. Mantenha o seu coração em Jesus, mantenha o seu coração em Deus. E meus queridos, eu quero terminar dizendo que generosidade é amor. Eu não sei se a melhor definição seria dizer que dar significa amar, ou amar significa dar. Mas o amor se expressa na doação. João 3,16 diz: porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Deus amou de tal maneira que deu. 1 de João 3,16 diz assim: nisto conhecemos o que é o amor. Jesus Cristo deu a sua vida por nós, e devemos dar a nossa vida por nossos irmãos. Amor é doação. Deus deu o seu Filho unigênito, Jesus deu a sua vida por nós. Jesus disse: ninguém tira a minha vida, ninguém tirou a vida de Jesus. Ele disse em João 10: eu dou a minha vida por vocês, eu estou entregando a minha vida por vocês. Jesus nos amou e deu a sua vida por nós. E como nós amamos? Dando a nossa vida pelos nossos irmãos. Amar é dar. Deus tem prazer em dar, e Ele quer nos ensinar a andar nos seus caminhos. Deus tem prazer em dar. No Evangelho de Lucas tem um texto tão forte de Jesus, que Ele diz assim: não tenham medo, pequeno rebanho, pois foi do agrado do Pai dar-lhes o reino. Foi do agrado do Pai dar a vocês o reino. Deus tem prazer em nos dar, e Ele não nos dá pouca coisa. Ele nos deu o seu Filho unigênito. Ele tem prazer em nos dar o reino. Deus nos deu o reino dos céus. Isaías 53 diz que ao Senhor agradou moê-lo. Deus se agradou em moer Jesus, em fazê-lo sofrer por nós. Agora imagine que tipo de sentimento o Pai estava tendo, quando a Bíblia diz que ao Senhor agradou moê-lo, falando da morte, do sofrimento de Jesus. Será que o Pai estava lá insensível, dizendo assim: é bom que você sofra mesmo,
Você merece isso, filho? Não, não era um agradar-se de estar totalmente prazeroso, mas era aquele sentimento de dor, a ponto do pai nem olhar para o seu filho na cruz, e ele dizer: Deus meu, por que me desamparaste? Mas era um sofrimento que agradava o pai, porque ele sabia que a morte e o sofrimento de Jesus atrairia para ele toda a humanidade. O sofrimento de Jesus ia trazer salvação para a humanidade. Deus se agradou em dar. Fica de pé, e eu quero convidar você a ter prazer em dar. Eu tenho aqui comigo uma azeitona. Isto é uma azeitona. A oliveira sabe o momento de dar a azeitona. E ninguém precisa ir nos galhos da oliveira arrancá-las para tirar a azeitona da árvore. Quando chega a hora de dar a azeitona, e ela está no ponto, ela está madura, basta uma leve sacudida na árvore, as azeitonas caem. É a hora dela dar. Nós não estamos aqui para arrancar nada dos galhos, nós estamos aqui olhando na palavra de Deus a importância de ser generosos, para que você, apenas com uma sacudida, dê a Deus, dê aquilo que você precisa dar. Imediatamente quando a azeitona cai ao chão, ela tem que ser recolhida e levada para a prensa de azeite. Em grego, Getsemane, prensa de azeite. Se demorar para levar a azeitona para a prensa de azeite, ela começa a ficar ácida, azeda, e isso vai interferir na qualidade do azeite. A azeitona sabe a hora de dar o azeite, e se passar da hora, ela vai ficar azeda, ou vai acontecer isso que aconteceu com essa azeitona, ela vai ficando dura como uma pedra. Essa azeitona está dura, e não é só o caroço, é a azeitona dura. Isso acontece conosco, quando nós não somos generosos e não damos. Quando falamos em dar, não falamos só em dinheiro, só em ofertas, só em bens, falamos em dar a nossa vida pelo Evangelho, falamos em dar a nossa vida pelos irmãos, falamos em gastar a nossa vida e o nosso tempo para Deus. Quando nós não damos, nós vamos ficando azedos e de coração duro. Quantas pessoas estão azedas? Quantas pessoas estão endurecendo? Porque não entendem as oportunidades de se doarem. Hoje Deus nos chama para nos doarmos. Hoje Deus nos convida para entendermos que Ele não nos chamou para ser filhos da dor, Benones, mas filhos da sua mão direita, com uma porção gloriosa das bênçãos de Deus, simplesmente aprendendo a se doar. Jesus se entregou, Ele estava no Getsemane como uma azeitona sendo prensada, produzindo azeite. Jesus, o Messias, o ungido, Ele foi prensado como uma azeitona. Ele deu a sua vida por nós. Ele estava na cruz, entregando a sua vida por nós. E hoje nós estamos aqui para dizer: Jesus, eu entrego toda a minha vida para o Senhor.